Boa noite. Hoje olhamos para os impactos da escalada da guerra no Médio Oriente, uma crise que está a pressionar os mercados globais, com destaque para a subida do petróleo, do ouro e de outras commodities estratégicas. Em Moçambique, o governo pondera mexer o preço dos combustíveis, mas para travar o impacto imediato no custo de vida, sobretudo nos setores dos combustíveis e nas atividades econômicas mais sensíveis, vai adotar medidas excepcionais. Vamos também abordar as razões por detrás da escassez da moeda estrangeira para a importação de bens e serviços, um tema que continua a preocupar empresas e consumidores. Este é o Janela Econômica, edição de hoje, de 6 de 5 de 2026. O governo vai adotar medidas excepcionais para mitigar o impacto imediato da guerra no Médio Oriente, sobretudo no setor de combustíveis. O ministro da Economia, Basílio Moratti, disse no Parlamento que o Executivo prevê reajustar o preço dos combustíveis, por isso vai subsidiar os setores-chave da economia para estabilizar o custo de vida. A escassez de combustíveis voltou a abalar o país cerca de uma semana depois da estabilidade. Gasóleo. A distribuição do gasóleo também duplicou, o que significa que as vendas deste combustível duplicaram devido ao abastecimento maciço que se verifica ao longo dos corredores. Por outro lado, a venda de combustíveis informal tornou-se uma grande oportunidade, de tal forma que a afluência populares aos postos às gasolineiras, portanto, postos de abastecimento, com bidões ou jericãs de 5 a 20 litros, é visível um pouco por todo lado. Portanto, a título de exemplo, postos de combustíveis que em uma semana vendiam 40 mil litros de combustível, hoje estão a vender os mesmos 40 mil litros em menos de 24 horas. Em resposta às perguntas dos deputados da Assembleia da República sobre a logística de combustíveis, o governo fala de uma série de medidas para mitigar o impacto da crise nos setores cruciais. Foram estabelecidos no Plano de Recuperação e Crescimento Econômico para 2025 e 2029, serão implementadas algumas medidas, como o apoio aos setores estratégicos, portanto, implementação de medidas temporárias focadas nas atividades com maior influência sobre os preços internos, nomeadamente transporte público de passageiros, e o governo pretende utilizar mecanismos de estabilização financeira como subsídios ou compensações aos operadores para evitar aumentos de grande nível das tarifas. Esta abordagem garante que a população, especialmente os mais vulneráveis, mantenham acesso a transporte e a produtos essenciais sem sofrer muito com o impacto imediato desta crise internacional. Por outro lado, o Executivo esclareceu que a importação centralizada de cereais é uma medida estratégica para garantir a segurança alimentar e proteger o consumidor. Os preços das commodities no mercado internacional continuam a operar com volatilidade, pressionados pela escalada da guerra no Médio Oriente. O destaque vai para a alta do ouro, aproximando o petróleo Brent, que está acima dos $110 o barril. Já o petróleo WTI está próximo dos 106 o barril. Os metais como o cobre mostram também força, enquanto o setor agrícola apresenta variações mistas. O governo esclarece as causas da indisponibilidade de moeda estrangeira para a importação de bens e serviços. A ministra das Finanças, Carla Louveira, associa o fato à redução das exportações, o impacto das manifestações pós-eleitorais na economia e a alteração da arquitetura financeira internacional.
O governo confirmou no Parlamento a escassez de liquidez e aponta estratégias de política monetária e fiscal para mitigar os efeitos. A ministra das Finanças associa o problema à redução de exportações, o impacto das manifestações pós-eleitorais na economia e a alteração da arquitetura financeira internacional. As medidas que acabei de me referir permitiram que o volume de transações cambiais dos bancos com o público, exportadores e importadores se mantivessem em aproximadamente 3,5 mil milhões de dólares norte-americanos no primeiro trimestre de 2026, em linha com a média do período homólogo dos últimos 5 anos, que se situou em torno de 3,3 mil milhões de dólares. Estamos convictos que esta matéria continua a constituir um desafio que carece de acompanhamento permanente do governo, pelo que nos comprometemos a continuar a fazer o devido acompanhamento e assegurar as necessidades de divisas necessárias para a economia moçambicana. O executivo esclareceu a questão relativa aos critérios usados para a fixação dos salários e subsídios dos antigos presidentes da República. Não se observou nenhum incremento salarial. Tratam-se dos mesmos quantitativos que vêm sendo pagos com base na remuneração do Presidente da República em exercício. No entanto, havia necessidade de regulamentar a referida remuneração dos antigos presidentes no âmbito da Lei da Tabela Salarial Única TSU. Carla Louveira explicou também aos deputados o ponto de situação da dívida aos fornecedores de bens, serviços e de obras públicas, bem como as razões do pagamento integral da dívida ao FMI. Os empréstimos, tanto que foram pagos, foi com recurso às reservas internacionais líquidas de Moçambique. Referir igualmente que os empréstimos reembolsados pelo Estado correspondem aos financiamentos desembolsados pelo Fundo Monetário Internacional para a facilidade de crédito acordada em 2019, segundo a facilidade de crédito rápido acordada no ano de 2020 e terceiro e último, a facilidade de crédito alargado acordado em 2022. A ministra garante que o governo dispõe de 1.000 milhões de meticais para 190 mil atos administrativos identificados como elegíveis. E no primeiro espaço de análise queremos olhar para a subida dos preços no mercado internacional, que poderá impactar negativamente a nossa economia. O governo já anunciou que é possível que os preços também subam já em Moçambique. Dr. Derek, a grande novidade desta semana é que o governo pondera mexer o preço dos combustíveis, sobretudo o gasóleo, a gasolina e o gás, por causa da escalada da guerra no Médio Oriente, começa já a ter impactos significativos, não só em Moçambique, em várias economias. Duas questões eu tenho para si. A primeira é se, com a mexida dos preços, nós podemos ter o caminho aberto para a resolução dessa escassez que está-se a registrar nas bombas de abastecimento. O governo diz que há sim disponibilidade, mas o que a gente vê no terreno contraria aquilo que se tem dito à volta, portanto, desta questão, por um lado. Por outro lado, se esta subida portanto, dos combustíveis vai satisfazer aquilo que tem sido a pressão por parte das gasolineiras, que acham que os ganhos reais atuais são bastante baixos para aquilo que é o seu investimento. Bom, saudações, agradecer a Deus pela minha vida, saudações aos telespectadores, saudações a si e a equipe técnica que nos acompanha. Bom, é um facto que estamos sob pressão, o mercado está sob pressão, e essa pressão se verifica entre os principais contendores. Estamos a falar aqui dos agentes que atuam no setor gasolineiro, estamos a falar entre os distribuidores, na cadeia logística de distribuição, os postos de abastecimento e o governo, por outro lado, a olhar para os aspectos relacionados com a proteção social e a proteção de toda a economia. E o que se tem estado a referir internamente é que alguns postos de abastecimento têm estado, de alguma forma, a reter combustível não fornecendo, que é para poder introduzir aqui alguma pressão no próprio setor. Independentemente das informações que circulam a indicar que existem grandes quantidades de combustíveis, algumas delas até demonstradas localmente, e algumas situações que nós temos estado a ver em que alguns postos
de abastecimento têm estado a indicar que não tem combustível e mais tarde abastecem a socap, às escondidas, para algumas pessoas. Isso demonstra de alguma forma que existem fatores internos que tendem naturalmente a pressionar o governo, que é para uma subida de preços. E nós, desde que esta situação começou, nós temos estado a discutir aqui na TVM, aqui neste programa, de forma concreta, de que a expectativa é que, e que existia inicial, é que nos finais do mês de maio, nós já estamos concretamente no mês de maio, a depender daquilo que era a evolução do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão, e a abertura ou a flexibilização do Estreito de Hormuz, poderíamos eventualmente ter aqui uma subida de preços. E todos os fatores, todos os eventos que nós discutimos e que temos estado a discutir, eles se verificaram. O preço do combustível tem estado muito sensível àquilo que acontece no Estreito de Hormuz. Não existem, apesar de uma ligeira paragem no conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, nós não temos estado a ver situações que nos possam de alguma forma confortar de que a situação se irá resolver a curto prazo, em termos de dias, não estaria aqui a falar em termos de meses. Isso de alguma forma tende a pressionar os mercados em termos de disponibilidade. Uma eventual subida de preços que era expectável, a olhar até para os dados, a olhar para os números, nós não conseguimos vislumbrar de que outras formas é que o governo estaria a encontrar alternativas que é para suportar aqui o controle de preços internamente. O governo tem estado a fazer esse trabalho, mas temos de olhar para os aspectos económicos e aspectos financeiros do próprio negócio, considerando que estamos numa economia de mercado. Subsidiar o preço dos combustíveis hoje é viável para a condição em que nos encontramos do ponto de vista de crescimento econômico? Há várias discussões que podem ser feitas nessa perspectiva. Primeiro, o que nós devemos ter em conta é que é justificável que os preços possam subir em função daquilo que está a acontecer no mundo todo, nos países vizinhos, e em toda a parte o combustível está a subir. Mas já não há dúvidas de que vão subir. O governo já disse claramente. Nós não tínhamos dizer que pondera, mas nós já mais ou menos temos a ideia de que o governo está a alertar, está a lançar sinais de que preparem-se daqui a pouco. Os preços dos combustíveis vão subir, não dependendo de nós, mas da situação em que nos encontramos, a pressão, portanto, que este problema cria. Bom, eu penso que é correto que essa abordagem seja utilizada, e nós também falamos dela, sobre a necessidade de preparação das pessoas, no sentido de que para que as pessoas possam se organizar e organizar aquilo que são os seus recursos financeiros e poupanças existindo. É assim que se faz quando os preços sobem. Dentro das economias os preços também tendem a subir. Agora, dizer isto não quer dizer, não estamos aqui a ignorar os fatores internos e a capacidade da própria sociedade de suportar os altos preços. Mas Moçambique não é um país produtor de combustíveis, somos um país importador de combustíveis e de outras commodities. Isso de alguma forma coloca-nos sob pressão ou coloca-nos muito propensos à subida de preços. Aliás, o facto de estar a subir em toda a parte, incluindo a África do Sul e outras regiões, que nós também transacionamos, também coloca outro tipo de pressões a Moçambique. Mas se nós lançarmos, doutor, a minha questão é, se nós lançarmos o olho na tesouraria do Estado atual em que se encontra, é viável o governo subsidiar o preço dos combustíveis agora? Bom, como eu estava a dizer, essa questão é discutível. Há várias visões, há várias formas de olhar para a questão. Há grupos que entendem que subsidiar os combustíveis não é a medida correta, que se poderia subsidiar diretamente o consumidor. Uns olham para subsidiar alguns setores-chave, outros defendem que se poderia subsidiar diretamente os consumidores. Mas o maior problema que existe entre subsidiar os consumidores é a nossa capacidade de determinar quais consumidores poderiam ser subsidiados. Até porque e a quantidade do consumo também. Naturalmente, a quantidade de consumo pode ser subsidiada. Quem são as pessoas dentro da sociedade que podem ser subsidiadas? Se podemos subsidiar a todos dentro da própria economia ou se encontramos setores-chave. Os modelos anteriores, que foram inclusivamente testados, era subsidiar alguns setores-chave como da agricultura, do transporte e outros setores. Agora, o que nós temos de ter em consideração é que qualquer eventualidade, qualquer opção de subsidiar vai representar aqui custos para o próprio Estado.
E se nós estivermos a falar aqui da questão das divisas e olharmos para o endividamento, e podemos questionar se o próprio Estado teria capacidade de ter recursos para poder subsidiar, a considerar que o conflito não tem um horizonte temporal de quando é que ele poderá ser terminado, quando é que este conflito vai terminar. O governo vai subsidiar até quando, quais são os alertas ou quais são os triggers, os elementos que podem determinar que o governo pare de subsidiar. Era importante que nós também tivéssemos uma clareza interna sobre quais são os preços que o governo aceita subsidiar, quais são os setores que serão subsidiados, caso essa seja a alternativa, e quais seriam os triggers que poderiam determinar que o governo não estaria em condições de subsidiar. Mas qual seria o modelo correto? Bom, há várias formas que podem ser estudadas. Nós já vimos exemplos de outros países que foram olhar para aquilo que é a estrutura de custos, de impostos de importação de combustíveis do governo, foram reduzindo alguns impostos, foram cortando para alguns setores ou para toda a cadeia de importação. O nosso modelo é diferente, nós temos estado a olhar para a subsidiação direta a transportes, que é para o controle de preço de combustíveis, subsídio a padarias por causa da questão do pão, do açúcar e de algumas componentes. Então nós podemos olhar para estes elementos e questionar o governo qual seria a capacidade que ele teria de subsidiar. A minha ideia é que ela tem alguma limitação pelo nível de organização que nós nos encontramos. Eu sou da opinião que nós a pensarmos num subsídio, que esse subsídio incida diretamente sobre os consumidores, mas também reconheço que o governo tem, a nossa sociedade, para não falar do governo, porque não é um problema que é deste governo, é algo que nós temos estado a herdar ao longo dos tempos e que nós podemos trabalhar, mas que, a olhar para o problema que está presente, teríamos curto tempo que é para poder encontrar medidas que possam determinar, por exemplo, se é o Malate, se é o Derek, se é o João, se é o Alberto que deve ter acesso a um subsídio para combustíveis. Agora, o que foi testado no passado é subsídio a transportes, às padarias, ao setor agrícola. É esse o trabalho que se deve fazer. Qualquer subsídio que possa ser implementado, se ele for mal desenhado, ele pode se traduzir em pressões fiscais e distorções dentro da própria economia. Esse é o cuidado que se deve ter. O documento que nos chega da Assembleia da República indica que os setores, o governo vai subsidiar sim os setores-chave da atividade, portanto, da economia, para estabilizar a vida dos moçambicanos. A exemplo do que fez menção, a indústria, ao setor agrário, todos aqueles mais importantes que impactam de forma direta na vida dos moçambicanos. Essa pode ser, sim, uma das saídas para resolvermos o problema da pressão criada pelas gasolineiras no que diz respeito ao preço que se pretende aplicar nos próximos tempos. Bom, se nós estivermos a pensar no problema atual que está a ser enfrentado, sim, é uma das saídas, mas ela não vai resolver de todo, porque o problema... Qual é a questão aqui? É que nós não temos ideia de qual é o horizonte temporal que o conflito poderá durar. Se nós não temos o horizonte de quanto tempo o conflito poderá durar, não temos a capacidade imediata de determinar quanto é que seria, o que é que significaria esse subsídio. Os subsídios podem ser calculados de diversas formas. Nós podemos entender que uma retirada de impostos sobre um determinado setor, podemos não subsidiar de forma direta, deixar que os preços sejam controlados, mas reduzir algumas alíquotas fiscais que esses setores têm estado a pagar ao governo, é uma forma que nós podemos calcular. Se o governo, por exemplo, tinha uma expectativa de colher em termos de receita $500 mil sobre um determinado imposto e reduz, significa que vai colher 200, é uma forma de subsidiar, que não significa necessariamente entregar dinheiro. Podemos olhar para a cadeia logística e por em diante. São questões que o governo tem de olhar para elas com devida atenção, a olhar também para o passado. Nós já chegamos a ter cenários em que o governo tinha uma fatura bastante alta com as gasolineiras, com as distribuidoras que o governo teve de pagar. Então, o cuidado que se deve ter é, se pretendemos voltar a esse cenário, o que é que correu mal nesse cenário, o que é que nós podemos, como sociedade, como governo, encontrar alternativas que não nos coloquem primeiro nessa situação, que olham para o problema de forma real, se nós teríamos capacidade de controlar. De forma resumida, é uma das alternativas que pode ser considerada, mas ela não resolve todo. Por quê? Porque o problema desse setor é estrutural. Nós teríamos de discutir a diversificação dos meios ou das fontes de abastecimento, mas essas são questões que nós temos de discutir a médio e longo prazo. A questão
de multiplicação de postos de abastecimento de gás veicular. Podemos olhar para a componente de mistura de combustíveis com etanol, uma produção que visa, de alguma forma, reduzir aquilo que é, primeiro, a fatura em termos de divisas para a importação de combustíveis. Nós poderíamos reduzir de alguma forma, mas também é permitir que exista uma produção do etanol internamente que, de alguma forma, poderia ser misturada. Aí nós poderíamos recorrer a exemplos brasileiros. Tudo bem que existem questões que estão relacionadas com a produção alimentar que poderia ser desviada, mas esse é um debate, de alguma forma, circular. O que nós temos de compreender é que é uma medida que pode ser aplicada, não pode ser pensada a longo prazo, tem de ser pensada a curto prazo. Eu julgo em termos de dias relacionados a meses em que o governo poderia, de alguma forma, subsidiar, se essa for a alternativa que está a ser considerada, aquilo que foi referido ali na Assembleia da República, mas temos de ter atenção ao que aconteceu no passado e compreender que nós não temos o domínio do tempo em que este conflito poderá durar. Daí que nós teríamos de fazer questão qual seria o horizonte em termos de meses que o governo iria subsidiar, o que é que vai determinar que o governo retire os subsídios, quais são os gatilhos para que nós não sejamos encontrados em contrapé. Agora, se poderíamos dizer se é correto neste momento, sim, de acordo com as alternativas, e olhar para a própria economia. O petróleo Brent, por exemplo, está sendo cotado hoje a cerca de $110, o que já é muito, começa a assustar e a estremecer, portanto, os mercados. As economias mundiais começam também já a fazer uma revisão em baixa do seu crescimento. O combustível, como sabe, influencia bastante naquilo que é a produção interna de cada país, e Moçambique não é ilha. Olhando para a nossa realidade, o nosso contexto, se até as grandes economias que conseguem ainda subsidiar ou ir buscar combustível para alimentar o funcionamento, portanto, das suas companhias, estão nessa situação, e nós, na situação em que nós estamos, há ou não sinais de que a nossa economia pode registrar uma redução ou pode não crescer, estagnando, portanto, no nível em que está? Bom, os dados mundiais, até aquilo que já tinha sido referido nas conferências de há pouco tempo, da primavera, em que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional deram a indicação de que haveria eventualmente uma recessão econômica mundial, que várias economias, a olhar para o próprio conflito, poderiam ver o índice de crescimento a reduzir. Nós não seríamos uma ilha, mas isto dependerá de uma criatividade interna da nossa parte, a olhar para aquilo que está a acontecer pelo mundo, encontrar alternativas. Nem todos os países vão deixar de crescer da mesma forma, e daí que nós teríamos de ter em consideração quais seriam os elementos que poderiam, de alguma forma, justificar um fraco crescimento ou um crescimento, ainda que seja tímido, diferente daquilo que está a ser projetado por outros países. E repara que nós estamos sobre vários eventos que, de alguma forma, ameaçam a nossa economia. Estamos a olhar para os eventos na África do Sul, estamos a olhar para aquilo que está a acontecer em termos de cheias, inundações internamente, estamos a olhar para as dificuldades de financiamento da própria economia, que são os elementos. Então, aqui, o que vai determinar o jogo, que será mais importante, é a nossa criatividade interna, sob o ponto de vista de encontrar alternativas internas e da região, que é para poder sairmos da situação. Agora, só mesmo para fechar de forma correta o ponto inicial sobre a expectativa de uma subida de preços, há um alerta que nós precisamos de compreender todos nós, incluindo o próprio governo e todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Nós temos de fazer um conjunto de questões. Nós temos estado a ver filas ao nível dos postos de abastecimento. Aquelas filas representam tempo que as pessoas deixam de produzir, que é para ir caçar combustível. Tem custo na economia. Tem custos na própria economia. Então, e nós podemos fazer perguntas entre libertar o preço do combustível, que é para permitir que as pessoas possam até produzir e justificar o pagamento, que é esta subida do preço do combustível, ou ir controlando o preço do combustível, ir dialogando com o setor privado que está a pressionar o governo. Naturalmente, o governo está a olhar para questões muito macro e a responsabilidade que tem. Mas também temos de fazer questões. E essa questão deve-nos vislumbrar ou dar-nos a visão de que, se calhar, nós podemos estar a colocar a economia numa situação improdutiva, porque pretendemos controlar, que o efeito que nós pretendemos proteger neste momento não se encontra verificado. O viável seria, por exemplo, agora, deixar que o mercado dite
o preço em função daquilo que é negociado no local da compra, portanto, dos combustíveis? Eu penso que o mal seria nós, por exemplo, termos uma subida bastante grande de um dia para o outro. Daí que nós teríamos de encontrar, vamos imaginar que o preço suba 10 meticais ou suba 15 meticais de uma vez. Seria incomportável, quer seja psicologicamente e no bolso do próprio cidadão. Então, isso coloca-nos um outro desafio que é onde eu apelava à criatividade interna. Eu sei que existem contratos, o governo pretende de alguma forma proteger a economia, proteger os mais pobres, mas nós podemos encontrar alternativas, por exemplo, que não signifiquem aumentos espontâneos, mas o combustível pode aumentar 2, aumentar 3, vai subindo até estar no ponto de equilíbrio entre aquilo que os que estão a comercializar, os que pretendem comprar, seria um ponto de equilíbrio. O que nós temos estado a assistir em vários países é uma subida de repente galopante. E se nós de um dia para o outro temos um preço galopante, isto de alguma forma poderia psicologicamente, apesar de ser real, trazer-nos problemas do ponto de vista de interpretação daquilo que está a acontecer. Isto vai nos colocar no desafio de que, se calhar, temos de encontrar medidas que não sejam nem sequer semestrais, mas medidas mensais ou, se calhar, diárias de reavaliação de preços a olhar para os preços internacionais. Doutor, o Governo, através da Ministra das Finanças, diz que a redução das exportações está a pressionar, portanto, as divisas. A indisponibilidade das divisas tem a ver com isso. Por outro lado, o Governo, através do Ministério da Economia, disse ontem no Parlamento que o Governo pretende intensificar a produção para reduzir as importações de produtos de primeira necessidade. Mas há um outro problema. O Governo reconhece que 45% da Estrada Nacional número 1 está intransitável. Como é que nós resolvemos esse problema? Produzimos e como é que nós tiramos a produção dos campos? É o segundo tema do nosso debate daqui a pouco. O governo quer tornar o país autossuficiente na produção agrícola para reduzir a importação de produtos alimentares de primeira necessidade nos próximos 10 anos. O ministro da Agricultura garante que o Executivo vai intensificar a produção de sementes qualificadas em grande escala, visando abastecer os principais mercados de produtos mais procurados. O desenvolvimento da agricultura em Moçambique tem sido moldado por diversas transformações políticas, econômicas e sociais, com o objetivo de assegurar a autossuficiência e soberania alimentar. A avaliação preliminar do Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário 2022-26, instrumento que operacionaliza o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o PESA 2030, constatou o limitado investimento no setor, sobretudo o financiamento ao setor privado. Por forma a garantir uma maior resposta a este e outros desafios atuais do setor, está em curso a atualização do PESA 2030, cujas perspectivas apontam para a consolidação do papel do setor privado e da juventude e mulheres como dinamizadores do processo produtivo nacional. A orientação estratégica do PESA em revisão para os próximos 10 anos é a autossuficiência alimentar em produtos de cesta básica, criação de postos de emprego para jovens e a diminuição significativa do déficit da balança comercial da agricultura. Assim estão em curso medidas centradas na produção alimentar de alimentos para a autossuficiência alimentar das famílias e com a participação no mercado e a produção orientada para esse mesmo mercado. O ministro dos Transportes e Logística diz que limitações financeiras e as recentes chuvas intensas impõem atrasos na execução do plano de reabilitação da Estrada Nacional número 1. No Parlamento, João Matonda assegurou que o governo está a apostar em intervenções em secções críticas para garantir a transitabilidade da infraestrutura com 45% do troço em condições precárias. Acresce o drama das recentes inundações de cheias que devastaram parte significativa da N1 na zona sul do país, bem como as províncias de Sofala e Nampula. Este desastre natural impôs atrasos consideráveis na execução dos planos previamente delineados e exige de nós um esforço acrescido. Primeiro, para repor o que foi destruído. Segundo, para prosseguir com determinação rumo às metas estabelecidas no programa quinquenal do nosso governo. Para o presente quinquênio, o governo tem em curso um plano estruturado que prevê a reabilitação de 974 km de estradas,
a asfaltagem 741 km, a manutenção cíclica anual de cerca de 15 mil km em todo o país e a construção de cerca de 12 pontos. Paralelamente, encontram-se em implementação programa de reabilitação de estradas rurais nas províncias da Zambésia e Nampula, abrangendo cerca de 1.308 km. Importa sublinhar que estas ações decorrem num contexto econômico desafiante, marcado por limitações de financiamento, impactos de eventos cíclicos extremos e pressões acumuladas à tesouraria do Estado. Relativamente à Estrada Nacional número 1, espinha dorsal do nosso país, cumpre-nos informar que dos cerca de 2.620 km, cerca de 55% encontram-se em bom estado ou razoável, enquanto 45% em condições más e precárias. Reconhecemos que as intervenções realizadas até aqui, muitas delas de caráter localizado, tiveram um efeito limitado face ao nível de degradação existente. Foram medidas necessárias de natureza paliativa, mas para garantir a transitabilidade. Por isso, o Governo está a avançar para uma abordagem mais estrutural. No segundo espaço de análise, o Governo diz que vai aumentar a produção agrícola, intensificar a produção de sementes e também criar condições para que o país reduza as importações. Este é um tema que vamos analisar profundamente, olhando para aquilo que tem sido a temática dos debates à volta da Estrada Nacional número 1, onde 45% da sua extensão ainda registra um problema grave. Doutor, voltamos agora com uma questão. O Governo ontem trouxe três informações que eu acho que é importante nós avaliarmos. Uma tem a ver com a redução das exportações. Reconhece que o problema de divisas que estamos a registrar tem a ver com isso. Por outro lado, o Governo disse ontem que tem um plano de intensificar a produção agrícola em todos os setores, portanto, chave da economia nacional, visando reduzir a importação de produtos mais procurados. Podemos olhar para o tomate, a cebola, o arroz e tantos outros produtos que nós ainda somos dependentes dessas importações da vizinha África do Sul e também de alguns que a gente traz da Ásia. Mas há um outro problema que o Governo levantou e apresentou. Reconhece que a Estrada Nacional número 1 está intransitável. Como tirar a produção do Niassa para Maputo, como tirar de Maputo para Inhambane, como tirar de Inhambane para Sofala, no meio de todo esse problema? Bom, primeiro é importante e correto o esclarecimento que a Ministra das Finanças fez referência. Eu estive atento nas explicações que ela estava a dar, a dizer que Moçambique não é um país dependente de importações. E as divisas, elas são geradas de diversas formas. Uma delas é no aumento de exportações e redução de importações. Estamos a dizer que quando o país exporta, quando o país produz e exporta, há aqui a entrada de divisas para a economia nacional. Quando nós reduzimos as importações, quer seja do tomate, da cebola e dos combustíveis, de alguma forma reduzimos aquilo que é a necessidade de divisas para financiar o processo de importações. Esta visão é importante que ela esteja presente. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de divisas sem olhar para aquilo que nós estamos a produzir para suportar as necessidades de importações, que é para nós termos as divisas internas. Isso foi esclarecido bem. O país tem que aumentar a produção, reduzir a forte dependência de importações. Isto era um debate que, de alguma forma, visava esclarecer a questão do aumento do custo de vida. Como nós somos um país importador, muitas vezes os problemas de custo de vida são até importados de outras economias para nós. Agora, o Governo disse que vai aumentar as importações de um lado, por outro lado, também reconheceu que que a Estrada Nacional número 1 ela está intransitável, o que de alguma forma coloca um grande problema. Agora, nós poderíamos cruzar os braços e dizer que, olha, temos o problema da N1 e o problema da N1 de alguma forma limita o trânsito daquilo que é produzido internamente. Mas também poderíamos compreender que a questão da Estrada Nacional número 1 é um dos problemas que o país tem. E um dos problemas que o país tem não se verifica em todos os locais. Se nós formos à província de Manica, poderemos verificar que naquele local há alguma produção
que é produzida localmente. Se formos em Amman, veremos que existe alguma batata. Ou seja, se nós internamente aumentarmos ao nível de cada uma das províncias aquilo que é a produção, poderemos reduzir a dependência das importações que temos com os países da região e de outros países, pelo menos em termos de alimentação. Não, estamos a dizer... Doutor, reconhece que na região central não há tanta dependência das importações. Sim. Por exemplo, a província de Manica que fez menção é uma província que produz e é autossuficiente na produção. Em algumas... Mas a questão é como é que Manica tira da sua província para Maputo, por exemplo, para ir vender. Já lá vamos. Isto coloca, se calhar é algo que pode não ter sido explorado no debate de ontem, que é o outro desafio que nós temos, de olhar para os vários modelos de vias que o país tem, ao pensar na Estrada Nacional número 0, que nós temos de olhar para ela e comparar os custos do investimento na Estrada Nacional número 1, comparativamente no investimento na cabotagem marítima, que é para transporte de mercadorias, mas isso significaria que todas as estradas secundárias, que não sejam a Estrada Nacional número 1, teriam capacidade de chegar aos portos para que os produtos possam ser transportados. E os portos que existem nas regiões teriam a capacidade de receber as mercadorias, estariam preparados de receber e transportar as mercadorias. O outro desafio que também poderia ser em termos de olhar para o investimento, olhar para os prazos, porque temos de comparar o investimento, o horizonte em termos de se nós investirmos na cabotagem, em quanto tempo é que nós conseguiríamos olhar para aquilo que é a combinar o período de produção versus o período em que nós teríamos a capacidade de colocar navios, colocar os portos em condições que é para poder olhar para as estradas secundárias, teriam capacidade de viabilizar o transporte de mercadorias para esses locais, a pensar numa alternativa à N1. Mas também poderíamos olhar para a questão da via férrea, que foi referido, mas eu aqui teria algumas reticências em termos de capacidade que existe, em termos de ligar os principais ramais, os corredores. Estamos a falar de caminhos de ferro ao nível da região sul, com a região centro e a região norte, e de que forma é que essas vias teriam a capacidade de recolher os produtos se os postos de recolha daquilo que é a produção estariam preparados. Porque esse vai ter de ser um trabalho estratégico. Pode existir até produção, mas os caminhos de ferro podem não ter ainda capacidade ou a sua infraestrutura não estar preparada para recolher produtos agrícolas. Então, existem desafios de diversa forma, mas aí depende muito mais daquilo que nós estávamos a dizer, da nossa criatividade e olhar para aquilo que são as alternativas. Ao nível, se nós pensarmos também que, enquanto nós aumentarmos ao nível da província de Maputo aquilo que é a produção, reduzimos de alguma forma aquilo que é a dependência ou reduzimos a quantidade de cebola, de tomate, de outros produtos que nós temos estado a importar. Naturalmente que não iremos de um momento para o outro reduzir, mas se nós conseguirmos reduzir em 10%, num ano que vem em 20%, no outro ano em 30%, daqui a uns anos estaremos numa situação menos dependente daquela que nós O Ministro encontramos. da Agricultura diz que na ambição que o governo tem, consta também a produção em grande escala da semente qualificada, esta semente que vai ser distribuída pelos produtores, sobretudo rurais, que são eles que garantem a alimentação, portanto, aos grandes mercados que depois chegam a todos nós esses alimentos. É viável entrar por esta via? Pode ser a melhor via. Garantir que os produtores lá no interior tenham muita produção para que depois seja trazida aos mercados intermediários e através deles, mercados centrais, depois às nossas famílias. Bom, eu tenho ideia, posso estar enganado, tenho ideia que o problema que nós temos no setor da agricultura não é necessariamente de produção. Pode ser, muitas vezes, nós conseguirmos escoar os produtos dos locais de produção para os centros de consumo. Daí que eu diria que é correto que se invista em sementes melhoradas, que se invista em fertilizantes, que se invista na produção local, mas também temos de combinar com outro setor. O que se recomenda aqui é que todos os setores estejam a trabalhar como engrenagens, ou seja, se há produção, uma comunicação, o Ministério da Agricultura, se vai para um distrito, se vai a Niassa a investir, fazer esse investimento em termos de produção,
tem de estar alinhada ao setor dos transportes e comunicações e das obras públicas e habitação, no sentido de olhar para a questão das estradas, porque, de contrário, teremos uma produção que não vai chegar aos centros de consumo. É preciso que nós, ao formularmos, porque é uma política pública, esta política pública seja combinada com outras políticas públicas setoriais, porque, de contrário, estaríamos a perder investimento. Continuaríamos a ter pessoas a produzirem, produtores a aumentarem os níveis de produção, Maputo a queixar-se da inexistência de alimentos. Mas, se os setores estiverem todos eles combinados, o investimento, existir algo que é altamente coordenado, vamos investir na produção de sementes melhoradas, vamos investir em alfaias agrícolas, num local de produção que é conhecido, e nós investirmos fortemente em estradas, que é para garantir que os produtos sejam escoados, se calhar não seja um problema. Neste momento em que nós estamos aqui a discutir, há informações de que o regadio de Choca, por exemplo, está inundado. Então nós poderemos fazer várias questões ou algumas sugestões. Por exemplo, se nós vamos investir em sementes, se calhar o setor das obras públicas, o setor de transportes, deve pensar na questão da construção de diques, regadios e diques de proteção para essas comunidades. Ou seja, não dependeria apenas do Ministério da Agricultura, mas como dependeria de outros setores. O importante de uma operação conjunta, multissetorial, o importante é nós conseguirmos combinar essas políticas setoriais, políticas que se encontram no Ministério de Transportes e Comunicações, a habitação e da agricultura combinados. Se nós soubermos exatamente, porque nós não podemos, por exemplo, enquanto o Ministério de Transportes e Comunicações estiver a pensar num corredor de desenvolvimento de Nacala, temos o setor da agricultura a investir num local que está muito distante do corredor de desenvolvimento de Nacala. Mas o que é viável agora, doutor? É trabalhar as vias terciárias para escoar a produção? Ou o nosso foco é estar virado à Estrada Nacional número 1? O ministro diz que as chuvas intensas que se fazem sentir um pouco por todo o país, desde os meses passados, têm interrompido, portanto, o curso normal das atividades para resolver o problema da Estrada Nacional número 1. E enquanto não se resolver esse problema, nós vamos continuar a assistir, portanto, esse fraco escoamento desta produção, pelo menos na intercomunicação entre as províncias, Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Manica, Tete, assim sucessivamente. O que é viável neste momento fazer? Bom, nós temos temas que são estruturais. O tema da N1 é que ela não responde apenas a questões logísticas, responde também a fatores políticos e sociais, responde a questões de unidade nacional. Nós até poderíamos dizer que podemos nos concentrar à questão das vias terciárias, que é para garantir que cada uma das províncias tenha condições, tenha produção local e não esteja dependente das importações que entram a partir de Maputo. Mas há uma questão, é que nós precisamos ter capacidade de mobilização em termos territoriais, até para questões de defesa e segurança, e outros aspectos que a Estrada Nacional número 1 deve estar em vias, deve estar em condições. Daí que a resposta correta não seria que vamos deixar de se concentrar a Estrada Nacional número 1 em contrapartida das vias terciárias das estradas ou nacionais. As terciárias para Todas elas são importantes porque respondem a critérios totalmente diferentes que, combinados, respondem aos nossos desafios de desenvolvimento logístico, de posicionamento na região. O que se pode, ao olhar para os recursos, é encontrar alguns troços, alguns trajetos dentro da Estrada Nacional número 1 que estejam em condições críticas, mas o estar crítico deve responder a um outro critério, que é a questão de se responde a questões estratégicas, porque nem todos os trajetos da Estrada Nacional número 1, sem desprimor das províncias, são tão estratégicos. Existem alguns trajetos que, estando em condições, impõem custos logísticos altos. Então temos de olhar para aquilo que vai pela Estrada Nacional número 1, qual é o trajeto que se encontra crítico e qual é que deve ser prioritário. Podemos trabalhar em prioridades, olhar para os trajetos, olhar para questões econômicas, olhar para os recursos. O maior problema que nós temos estado a enfrentar é olhar para a Estrada Nacional número 1 e ter o desejo de intervencionar toda a Estrada Nacional número 1, que seria impossível a olhar para os nossos recursos. O que se pode fazer é encontrar em algumas províncias locais críticos de intervencionar. Eu penso que o trabalho tem estado a ser esse. Mas
uma das questões que tem estado a ser colocada é a qualidade das intervenções que têm estado a ser feitas. Aí o desafio é de seriedade, que se deve olhar para ele. Doutor, como sabe, os ministros assinaram um compromisso, um contrato, portanto, com o Presidente da República. O Presidente da República representa todos os moçambicanos, assumiu que tem uma responsabilidade de, portanto, prover melhores condições de vida aos moçambicanos através do reconhecimento do voto que, portanto, depositaram nele. Foi uma forma de exigir dos ministros essa coordenação que fez menção agora. A não acontecer esta coordenação para responder, por exemplo, a este desafio que estamos a levantar agora, estamos, portanto, atados nessa questão. Nós precisamos encontrar uma resposta interna para esses problemas. Nós estaremos a caminhar para o Presidente da República começar a exigir responsabilidades. Bom, eu penso que é complicado responder a essa questão. Por quê? Porque eu vejo isso de várias formas. Os ministros são... Tudo bem que eles assinaram um contrato, programa com o governo, ou com o Presidente da República neste caso, mas eles funcionam também com alguns critérios políticos, que não são necessariamente os que podem estar presentes no contrato de programa. E nós sabemos que o bom ou o mau cumprimento desses desafios podem estar relacionados a dificuldades financeiras e dificuldades políticas até podem estar a existir. Daí que seria complicado ou seria difícil nós responsabilizarmos apenas a figura do ministro face às dificuldades que ele está a encontrar no terreno, mas caberia que cada um dos ministros conseguisse, de alguma forma, demonstrar com factos ao próprio Presidente da República que está a enfrentar dificuldades e quais seriam as alternativas que ele encontrou. Agora, num caso de letargia que cada um dos ministros não consegue demonstrar factualmente quais são as dificuldades que ele encontrou, quais são as alternativas viáveis que ele apresentou e de que forma é que ele trabalhou, que é para poder ver as dificuldades que o seu setor está a enfrentar pudessem ser resolvidas, aí pode-se justificar naturalmente a sua retirada. Mas temos que compreender que nem todos estão nas posições em que estão por fatores de desempenho. Há questões políticas, algumas até de unidade nacional, que devem ser observadas. Mas aí depende da boa ciência do próprio Presidente da República a olhar para todos esses aspectos que nós não teríamos todos os detalhes que é para poder justificar. O mais importante que eu considero, independentemente das dificuldades que cada um deve estar a enfrentar, é a capacidade criativa, primeiro, de identificar quais são as dificuldades e quais seriam as alternativas que ele teria para apresentar ao Primeiro-Ministro, apresentar ao Presidente da República, no sentido de encontrar alternativas que respondam aos problemas que ele está a enfrentar. Agora, se ele não apresenta, naturalmente que deve existir alguma forma de o sancionar, quer seja política, quer seja executivamente, mas aí são questões que só o Presidente da República que tem a ciência de todos esses aspectos. Doutor, toda esta conversa que nós tivemos hoje nos conduz a um pensamento e a uma análise concreta que deve ser feita. É sobre o comportamento da nossa economia, a macroeconomia, a microeconomia nos próximos tempos. Temos, por um lado, a questão da redução das exportações, como a ministra disse. Temos a questão da Estrada Nacional número 1, que ainda é um grande desafio, 45%, ainda precisa de uma intervenção bastante séria. Por outro lado, temos, para além da questão de divisas e exportações, os combustíveis que também estão a pressionar, portanto, o mercado. Como é que o governo terá que se reinventar para resolver este xadrez todo que está implantado na nossa economia? Bom, há vários aspectos que podem ser olhados. Um dos principais é a diversificação da base tributária, que é o aumento da colheita de receitas. É um dos aspectos que pode, por causa da questão da dívida e da capacidade do próprio Estado que teria de ter para suportar o investimento. É uma das alternativas. O segundo aspecto é nós compreendermos qual será uma das razões principais da redução das exportações. Aí, quando nós olhamos para os dados e olhamos para as expectativas de exportações, encontramos um tema, que é o tema da MUSAL. Seria necessário encontrarmos, a nível da mesa de negociações, alternativas que visem a retomada das operações, a olhar para o volume que representa em termos de
exportações. Eu sei que algumas pessoas esta questão minimizam a questão, mas tem um impacto. E qualquer um que nos ajude a aumentar o volume de exportações, nos ajude a aumentar aquilo que é o volume de divisas para o país, é importante que ele seja tido em consideração. Isso ajuda-nos a olhar para o que os outros países estão a olhar na componente de precificação do preço de energia, concretamente, o que a África do Sul está a fazer. É importante nós prestarmos atenção de forma estratégica. O que a África do Sul está a fazer? Há informações de que a África do Sul tem estado a subsidiar alguns setores da indústria de ferro e aço, que inclui parte da produção que a Mosal vai, de alguma forma, deslocalizar. Isto coloca-nos um desafio. Pode ser que seja uma pressão que está a ser feita do lado de lá, mas que tem que ser lida estrategicamente do nosso lado aqui, a olhar para vários aspectos. Esse é o segundo aspecto que eu estava aqui a referir, das negociações que precisam de ser feitas com olhar estratégico para a Mosal, olhar estratégico para a industrialização, a necessidade de industrializar o país. Também olhar para aquilo que está a acontecer em termos de eventos xenófobos que estão a acontecer na África do Sul. É a oportunidade que aquelas situações nos impõem aqui em Moçambique. Podemos olhar como um problema, mas também podemos olhar como uma oportunidade de nós, não é obrigar, mas incentivarmos parte daqueles que nós vamos comprar por causa da questão que estávamos a ligar a outra questão da necessidade de importar produtos alimentares, parar com algumas importações no sentido que nós incentivamos que aqueles produtores que lá se encontrem com alguns incentivos possam vir produzir aqui, que é para nós reduzirmos a forte dependência na questão das divisas, da importação, de custos que estão relacionados com problemas sul-africanos que nos impactam aqui. Doutor, era mesmo para fechar com este assunto da xenofobia na África do Sul. O Presidente da República deslocou-se a Pretória, encontrou-se com o seu homólogo, Ramaphosa, e um dos pontos da agenda tinha a ver com a questão da xenofobia. Porque entende-se, e é de conhecimento de todos, que a economia sul-africana joga um papel importante na região. A paralisação da atividade econômica na África do Sul pode ter impacto não só internamente, mas também pode influenciar os países vizinhos. Até que ponto, portanto, a ida do Presidente da República pode ser uma resposta, por exemplo, a esta questão crescente de xenofobia, que se registra quase anualmente naquele país vizinho e que ameaça não só vidas, mas também a paralisação completa da economia sul-africana e impactar negativamente nas economias dos países vizinhos? Bom, eu penso que é bastante importante que o Presidente da República tenha ido para lá. Existam também delegações setoriais, principalmente do Ministério do Trabalho, que se deslocaram também para a África do Sul, que esse trabalho esteja a ser feito, a olhar para aquilo que é o número de desconhecidos. Estamos a falar de cerca de 300 mil moçambicanos que trabalham na África do Sul. E se nós estivermos apenas a olhar para questões, podemos perder de vista que uma das principais fontes de remessas é a África do Sul, dos trabalhadores das minas, que eles suportam várias famílias no território nacional. O facto do Presidente da República ter ido à África do Sul mostra uma proximidade diplomática que é necessária garantir que ela exista. Eu sei que internamente tem sido pressão de que nós, de alguma forma, alguns dizem que deveríamos interromper o fornecimento de energia elétrica. Isso não é possível. Existem contratos que precisam de ser garantidos. O facto de interrupção de energia elétrica, precisamos de compreender que não se para a produção de energia elétrica de um momento para que o desligar turbinas ou desligar tem impactos até internos. Se nós considerarmos que parte da energia elétrica que Moçambique precisa também ela vai à África do Sul, vai à transformada, depois volta. Daí, pronto. Então, são estas questões que precisam de ser consideradas. É importante que as duas lideranças continuem a dialogar, porque existem relações entre as lideranças, relações entre os povos que precisam de ser garantidas. Da mesma forma que nós temos de olhar para a quantidade de empresas. Existem cerca de mais de 300 mil ou 300, se os números não me atraiçoam, de empresas sul-africanas que operam em território nacional. Há investimento direto estrangeiro sul-africano feito em Moçambique, que deve ter ideia de que não há um rompimento de relações diplomáticas e que nós não iremos retalhar dessa forma. Então, nessa perspectiva, é importante que isso continue a existir. Naturalmente que
houve uma recessão de garantias do Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano. Há um trabalho que está a ser feito que nós devemos continuar a insistir. Mas, mais importante ainda, é que os diálogos que são feitos devem também ser incluídos com as questões de mobilizar o investimento direto estrangeiro para a industrialização do nosso país, para garantir que cidadãos não precisem de ir à África do Sul à busca de emprego. Mas também não podemos pensar que industrializar Moçambique responde integralmente às questões, porque nem todos os moçambicanos que lá estão querem efetivamente voltar para trabalhar aqui. Daí que seria necessário nós termos este equilíbrio e dizer que é importante que o presidente tenha ido, é importante que nós também façamos um trabalho interno e é importante que os investidores tenham certeza de que não há interrupção de relações diplomáticas e que Moçambique continuará a dialogar com a África do Sul para o sucesso da própria região, da integração econômica. Muito obrigado por ter mais uma vez vindo ao programa. Até para a semana. Obrigado. Até a próxima semana. Agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Boa noite, até lá, fique bem.